Você já ouviu falar nas ações do Ibovespa, mas sabe mesmo o que isso significa? Quais empresas estão ali? Quais puxam o índice para cima ou para baixo? E será que vale investir nelas agora? Entender o Ibov não é só cultura financeira, é um passo essencial para você investir com mais estratégia e com menos achismo. E hoje eu vou te mostrar o que é Ibovespa, quais são as ações presentes nele, quando que vale a pena investir no Ibovespa e como na prática você pode fazer isso. E para ficar por dentro de tudo é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e vamos começar entendendo o que é Ibovespa, algo essencial para você que já investe ou quer começar a investir no mercado de ações aqui do Brasil. O Ibovespa é o principal índice geral do mercado de ações do nosso país, onde ele é composto pelas maiores e mais negociadas empresas da nossa bolsa de valores, tendo um total de 87 ações. E ele existe desde 1968, tendo como principal objetivo ser uma média do resultado das principais empresas da nossa bolsa. Então, sempre que você escuta alguém falando que a bolsa subiu, é porque na prática o Ibovespa se valorizou. Por outro lado, quando você escuta alguém falar que a bolsa caiu, é porque o Ibovespa se desvalorizou. E quando a gente olha para o histórico do Ibovespa dos últimos 30 anos, a gente consegue perceber que o seu comportamento é muito parecido com o de qualquer tipo de ação individual. Então, de 1995 até 2025, a gente consegue ver uma valorização anual média de 12,95% ao ano. Em alguns momentos, o Ibovespa subiu, como você pode estar observando por alguns momentos onde a seta está verde, e também, em muitos momentos, ele acabou se desvalorizando, como você pode estar vendo nas setas em vermelho. Isso porque o comportamento dele é justamente impactado pelas ações ali presentes. E quais que são as ações presentes no Ibovespa, quanto que cada uma delas pesa dentro da carteira e como que na prática é calculado a rentabilidade do Ibovespa dentro de um determinado período. Vamos começar vendo sobre as empresas ali presentes. A gente pode estar observando a partir desse gráfico que ele é composto por 87 companhias, sendo que algumas delas têm uma representatividade muito maior e outras companhias vão ter pesos muito pequenos, quase que irrelevantes. Começando então, olhar para a esquerda desse gráfico, onde a gente tem as empresas mais relevantes. Começando com a Vale, com a sua única ação, Vale 3, que tem um peso de 10,4% dentro do índice como um todo. Logo depois, nós temos as ações Itubi 4, que se referem à empresa Itaú, com um peso de 7,7%. Depois, nós temos Petro 4 e Petro 3, que são as duas ações da Petrobras, com um peso de 6,2% e 4,3% respectivamente, e outras empresas com pesos cada vez menores. E o que cada um desses percentuais informa para nós e como que é calculada a rentabilidade do Ibovespa? Na prática, esses percentuais vão se referir ao quanto cada um desses ativos pesam na hora de calcular de fato a rentabilidade. Então imagine que você tem uma carteira de investimentos com, por exemplo, R$100 mil. 10,4% disso vai estar colocado na empresa Vale. Um outro percentual, de acordo com o Ibovespa, vai estar sendo colocado no Itaú, na Petrobras, no Banco do Brasil, na VEG, no Bradesco, em todas as grandes empresas do Brasil. Então, quando a Vale subir, uma outra empresa subir, outra se desvalorizar e, enfim, cada empresa fazer o seu movimento, a rentabilidade final do Ibovespa vai ser calculada justamente pensando na ponderação, na representatividade de cada uma dessas empresas dentro do índice como um todo. Então, naturalmente, as empresas que têm o maior peso vão puxar mais o índice, tanto para cima quanto para baixo. Então, se a Vale, a Petrobras e o Itaú subirem muito, a tendência é que o Ibovespa suba também. Por outro lado, se essas três empresas caírem bastante, a tendência natural é que o Ibovespa também seja puxado para baixo. E como na prática você consegue investir no índice Ibovespa? Existem duas maneiras. A primeira delas é uma maneira um pouco mais rústica, uma maneira mais manual, onde você vai pegar o seu dinheiro e vai distribuir ele de acordo com a representatividade de cada ação no Ibovespa. Vamos supor que você tenha hoje R$1.000 para investir. Você vai colocar 10,4% na Vale, 7% no Itaú e o percentual respectivo para cada uma das ações, tudo de maneira manual. Mas é claro que essa não é uma maneira muito viável, porque, primeiramente, se você tem um valor de 1.000, 5.000, até mesmo se for um valor maior, de 10, 100 mil reais, vai dar muito trabalho para você investir em cada uma dessas 87 companhias. Além do fato de que, em determinados momentos, uma ação pode sair do Ibovespa, outra ação pode acabar entrando no Ibovespa e você vai ter que ter todo esse trabalho
para ficar acompanhando o mercado. E é justamente por isso que existe a segunda possibilidade, que é a melhor maneira de você se expor ao índice Ibovespa. Isso pode ser feito através de um ETF, que é um fundo de investimento em índice, onde você vai dar o seu dinheiro para um gestor, onde ele vai, na prática, investir nessas empresas para você com esses determinados percentuais. E funciona de uma forma muito parecida com os fundos de investimento que você já conhece. Fundo de renda fixa, fundo multimercado ou fundo de ações. E a única diferença é que, no caso de um ETF, o gestor tem que investir exatamente nas mesmas empresas presentes no índice. E quais que são as diferentes possibilidades de ETFs para você investir no índice Ibovespa? Eu selecionei aqui, como você pode estar vendo agora na sua tela, 4 diferentes opções: BOVA11, BOVV11, BOVX11 e BBOV11. E qual que é a diferença deles? A principal diferença está na taxa de administração cobrada pelo gestor para fazer esse trabalho para você e também no volume de negociações diárias que aquele ETF acaba tendo. E por que é importante você olhar para o volume de negociação? Porque quando você for investir em um determinado ETF, você vai colocar um determinado valor financeiro, R$1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, que seja. E quando você quiser resgatar esse dinheiro, você vai acabar tendo que vender esse ETF para uma outra pessoa. E para que você consiga resgatar, é importante que existam pessoas interessadas e pessoas que movimentem o mercado dentro daquele ETF. Então não adianta nada você pegar um ETF que copia o índice Ibovespa, que negocia, por exemplo, R$10.000 no total das suas cotas. É importante você buscar um ativo que tenha um mínimo volume de negociações. Então existem outros ETFs, além desses 4, mas essas são as únicas possibilidades que oferecem para você um mínimo de liquidez. Começando a falar mais profundamente em relação ao BOVA11, o que nós temos? Que ele é o maior ETF de longe porque ele é o mais antigo que faz esse trabalho. Ele tem um patrimônio de 10,4 bilhões de reais aplicados nele, ele tem 83 mil cotistas, ele tem um volume de negociações diária de 900 milhões de reais e ele tem uma taxa de administração de 0,1% ao ano, uma taxa bastante pequena. A segunda opção é o BOVV11, que tem um patrimônio bem menor, 2,9 bilhões, tem 9.499 cotistas, negocia 239 milhões de reais por dia e, por fim, tem uma taxa de administração exatamente igual, 0,1%. A terceira possibilidade é o BOVX11, que tem um patrimônio de 694 milhões, tem 5.710 cotistas e um volume de 14 milhões por dia. E a sua taxa de administração atual é de 0%, ou seja, não tem nenhuma taxa nesse ETF, porque ele é da XP, e a XP fez uma promoção algum tempo atrás, colocando essa taxa de 0% até que esse ETF atinja um patrimônio de 1 bilhão de reais. E quando isso vier a acontecer, a taxa vai subir para 0,15% e em algum momento, eu imagino que no máximo em até 5 anos, eles vão conseguir atingir 1 bilhão, então a taxa vai subir para 0,15%, ficando acima do BOVA11 e do BOVV11. E a última opção é o BBOV11, que tem um patrimônio de 1,8 milhões, um número de 1.695 cotistas, um volume de 11 milhões de reais por dia de negociação e uma taxa de administração bem alta, 0,18%, em comparação, é claro, com os outros ETFs, com as outras opções. E a gente consegue perceber a rentabilidade histórica de todos eles. Eu tive que limitar o período porque alguns desses ETFs são muito recentes. O único deles, que é o BOVA11, que tem um prazo maior, se não me falha a memória, ele existe no mercado desde aproximadamente 2009 e os outros acabaram sendo lançados mais recentemente. Mas a gente consegue observar que mesmo nesse período curto, a rentabilidade de todos eles acabou ficando muito próxima. Então o BOVA11 rendeu 7,25, o BOVX11 rendeu 7,59, o BOVV11 rendeu 7,64 e o BBOV11 rendeu 7,69. Então acaba que é uma rentabilidade muito parecida porque eles literalmente copiam exatamente o mesmo índice. E quando que pode acabar valendo a pena você investir no índice Ibovespa? Principalmente quando você está começando agora dentro do mercado de ações, não sabe muito bem como analisar uma ação de maneira individual, como construir uma carteira de investimentos diversificada, porque a partir de um único ETF, como por exemplo o BOVA11, você já vai conseguir ter uma exposição a diversas grandes e boas companhias, fazendo com que você logo de cara tenha uma carteira diversificada. Mas é importante levar 2 pontos em conta. O primeiro deles é que o mercado é extremamente volátil, não só no Brasil, mas em qualquer local do mundo. Então existem cenários onde o mercado pode ficar andando de lado por muitos anos, igual já aconteceu no Brasil e vem acontecendo inclusive
pós-pandemia, existem cenários onde o mercado pode cair bastante de maneira agressiva, como aconteceu em 2008 e 2020, para que em determinado momento no futuro ele comece a disparar. Então é importante que você avalie corretamente o seu perfil de risco para saber o quanto você tem que colocar da sua carteira na parte de renda variável. E o segundo ponto a levar em conta é que você não precisa ficar preso especificamente ao índice Ibovespa. Existem outros índices, inclusive até mesmo no Brasil, que vão conseguir oferecer para você um maior potencial de retorno, com, inclusive, uma maior segurança na hora de investir, principalmente alguns ETFs que vão copiar o índice IDIV, que vai pegar as principais empresas de dividendos do nosso país. Então eu recomendo que você busque informações também em relação a outros tipos de ETFs aqui no Brasil, que vão te dar acesso a melhores empresas. Agora um recado para você que não quer ficar preso só a ETFs, quer investir de maneira individual no mercado de ações. Eu tenho um curso de investimentos que ajuda você a fazer isso na prática, onde você vai ter acesso a diversas estratégias de investimentos para conseguir selecionar boas ações, tanto no Brasil quanto no exterior, para que dessa forma você tome decisões com muito mais segurança, com maior potencial de retorno pensando a longo prazo, sem que você precise ficar preso num computador analisando empresas por horas e mais horas. Para você ter acesso a mais informações, é só você escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Então nesse conteúdo você conseguiu entender melhor o que é o Ibovespa, quais são as ações presentes nele, e como na prática você consegue investir dentro desse índice, além, é claro, de saber quando que vale a pena você fazer isso. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado, onde eu falo a respeito de perfil de risco, para que você que está começando agora dentro do mundo dos investimentos, saiba o quanto você tem que colocar em renda fixa e o quanto você tem que colocar em renda variável de acordo com os seus objetivos, de acordo com o seu conhecimento, para que você monte uma carteira muito bem estruturada para você. Então é só você clicar na capa desse vídeo para que você vá diretamente para ele. Um grande abraço e até a próxima.